Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia de Júpiter. A Lua está lá em Libra, sem ver ninguém, aquela mesma história de ontem. Até que hoje ela chega em Escorpião. Esqueci o horário, coloquei no horóscopo. E ela chega em Escorpião e olha o quê? A Vênus, que acabou de chegar em Câncer. Tururururu. Os relacionamentos ganham uma outra... Um outro clima a partir de hoje, saindo de Gêmeos, né? Chegando num signo de água, num signo do caranguejo, um signo mais que tem mais a ver com a própria natureza da Vênus. Então, falei muito sobre isso no podcast, que o link tá na bio, mas é um período aí que os relacionamentos ficam mais grudadinhos, que a gente gosta de ir na casa das pessoas, fazer um jantarzinho, levar umas flores. Importante a gente lembrar disso, né? De um carinho que a gente às vezes não consegue expressar, não só no nosso relacionamento amoroso, como no nosso relacionamento com as outras pessoas da nossa vida, que também não só são importantes, mas que fazem parte da nossa nutrição, né? Os afetos são meio a base. Se a gente tem um chãozinho afetivo, seja lá o problema que a gente tenha, de alguma forma a gente se sente mais ou menos amparado. E às vezes essas pessoas, a gente nem sempre lembra de falar do quanto que a gente gosta delas ou que elas são importantes, etc. Então talvez seja um bom momento, embora essa Vênus chega lá, já está, né, lá em Câncer, já olha o Saturnão em Áries, então... Em compensação, alguns outros relacionamentos, você já vê que você estava se apegando aí a uma panela pegando fogo. É uma história ótima. Bom, depois eu conto que é um pouco comprida, mas se conta... Bom, enfim. É que às vezes a gente tá se agarrando numa história que tá fazendo mal pra gente e a gente não percebe. Então talvez seja a hora de perceber também. E a Lua, ela vai olhar a Vênus, mas também vai olhar o Sol. Se bem que isso demora um pouco. Então é isso, gente. Estamos no intervalo do Tarô Lindo e alguém falou a palavra mágica Tarô dos Ursinhos. Nada mais Vênus em Câncer do que isso. Eu amo o Tarô dos Ursinhos. Ele é muito criticado porque as pessoas acham que só porque é dos ursinhos, do Gummy Bear, daquela bala de ursinho que eu sempre adorei quando eu era menor, e ele não é um tarô ou ele é menos. Ele não é, gente. Ele é um tarô como outro qualquer. Não é porque ele é de ursinho que ele não tem seu valor. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou tirar um conselho para nós. Xararam. A força o Sol e o Diabo. Ah, Mariana. Bom, e aqui, vamos tirar um arcano menor também? Vocês estão gostando disso? Sobre o que estamos falando aqui, né? Um dia de esforço, de alguma maneira, para botar a cara no sol. Às vezes requer um esforço mesmo. Estamos falando de Pajem de Paus. Estamos falando de novos começos. Então é meio assim, um conselho, né? Pra gente fazer uma forcinha, segurar um pouco nossa onda, se a gente não quer aparecer, se a gente não quer falar, e falar, ou pelo menos assim, dar a nossa cara, né? Com uma estratégia. O Diabo também é uma carta de estratégia. Então, às vezes, assim, não tem como as coisas andarem se a gente não se colocar, se a gente não falar, oi, fui eu que fiz esse pedido, oi, eu que escrevi esse texto. Então é um pouco sobre isso esse jogo, e também um jogo da gente procurar o que a gente deseja, sabe? Que não precisa ser descontrolado, é um diabo que vem numa sequência da força, né? Então não é uma coisa completamente os ímpetos soltos por aí, não. Depois de você entender o que você pode fazer, o que você não pode, como é a melhor maneira de estar, se colocar, sair por aí com uma certa estratégia e ao mesmo tempo com a sua energia. Então, assim, é um pouco sobre isso, assim, entender o que se quer fazer e fazer.
e abrir o caminho. É sobre abrir o caminho. Você não tá querendo acontecer uma coisa aí? Então tem que começar. Mesmo que não se sabe bem como começa, mas começa. Começa, sabe? Começa com um pouco aqui de cuidado para não ficar, sei lá, ansioso demais ou além da conta. Bote a cara no sol, coloque sua energia. Tá certo? É sobre isso.